Oi, gente, boa noite. Eu estou chegando atrasada da minha própria live, mas porque eu estava atendendo até agora, então é por um motivo muito nobre. Mas hoje essa live, eu já fiz essa live antes, né? Talvez não com tanta profundidade, mas é uma live que é um pouquinho, digamos assim, polêmica. A gente vai falar sobre traição, mas a gente vai falar de outros aspectos. O que acontece muito, né? E eu tenho atendido muitas pessoas assim. A pessoa que foi traída, ela geralmente vem com a intenção de ter um acolhimento. E é claro que eu vou acolher, né? Alguém que foi traída, alguém que foi machucada, alguém que me procurou para fazer terapia. Só que eu não posso isentar essa pessoa das responsabilidades. A gente tem deveres, a gente tem responsabilidades dentro de um relacionamento. E a gente que estuda, eu poderia me apresentar com vários títulos aqui, mas eu prefiro não usar, porque sempre tem alguém que fica mais, digamos assim, sensibilizado, um conselho, uma associação. E como eu uso várias técnicas, né, que foi o método que eu criei para tirar a pessoa da dor em 5 sessões, e a gente tira mesmo, né, quando a pessoa tá afim de trabalhar, quando ela não quer usar aquilo para se vitimizar, a traição ela vai ter um sentido um pouquinho diferente aqui. A gente vai tratar de outras coisas, a gente vai tratar dos movimentos inconscientes que acontecem antes de uma traição, né? Ninguém simplesmente acorda um dia e fala assim: hoje eu vou trair minha mulher, hoje eu vou trair meu namorado, não, hoje eu quero farra. Dificilmente isso acontece, a não ser que seja uma pessoa extremamente imatura e que tenha entrado numa relação por entrar, né, para tirar algum tipo de proveito. Agora, a gente tá falando de pessoas que de repente querem estar numa relação em que em algum momento os dois se perdem e a traição acontece de algum dos lados. E aí, o que a gente faz, né? Acaba com tudo, não aceita de jeito nenhum. Enfim, tem uma série de caminhos, né, que isso pode tomar. Eu vou fazer alguns movimentos aqui pra gente entender, sempre levando em consideração o que eu já falo sobre o sistema nervoso. Então, Kátia, todo mundo que está chegando, sejam bem-vindas. Meninas, eu vou deixar isso aqui gravado depois. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é a questão do sistema nervoso. Quando o nosso sistema nervoso é formado, 5 traços de caráter, né, são formados ao longo dessas fases. E todas elas são geradas de acordo com as experiências que a criança passa na vida. Então, determinadas características vão ser mais fortes em umas pessoas do que em outras. E a gente tem que lembrar sempre que a gente está lidando, eu vou usar os bonequinhos para ficar mais lúdico, né, para ficar mais fácil de entender. A gente está lidando com 2 pessoas que todas elas tiveram algum tipo de trauma infantil, tanto homem quanto mulher, mulher com mulher, homem com homem. E aqui não importa o gênero, né? A gente está falando de como o sistema nervoso dessas pessoas funciona. Eles vão ser determinantes? Vão, na maneira como a pessoa se comporta, na maneira como ela demonstra amor, na maneira como ela reage à rejeição, ao abandono, à traição. Tudo isso vai determinar como essa pessoa vai reagir dentro de um relacionamento. E no fim dele, né, quando acontece uma traição, existe inclusive, eu vou gravar vídeo sobre isso, vou tentar fazer hoje ainda. Por que cada tipo é traído, né? O que falta, o que ele deixa de fazer na relação que o outro, que ainda tá com a sexualidade, como a gente diz, a sexualidade ainda tá em pé, que faz com que de repente o outro procure um parceiro ou uma parceira, né? Eu não estou falando de culpa, né? E eu quero que vocês, vamos tentar hoje aqui apagar essa ideia de culpa, vamos falar de responsabilidade, que é diferente, tá? Quando a gente procura um culpado, a gente diretamente, indiretamente, a gente acaba se vitimizando. E aqui é live, por isso que eu falo, é voadora com amor, é live para quem quer se responsabilizar pela vida que tem hoje. Ninguém é traído à toa, ninguém continua atraindo determinados eventos para sua vida porque não tem sorte no amor, porque tem azar, porque tem o dedo podre, porque o homem não presta. Não, tem muito mais por baixo desse tapete. Esse tapete deve ter varrido muita coisa para debaixo desse tapete para a coisa ficar dessa maneira. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender essa questão do sistema nervoso. Quem já me acompanha há um tempinho sabe que eu sempre uso os bonequinhos e falo deles, que são os 5 traços de caráter que são formados. O primeiro deles é o esquizoide, que é quando o bebê ainda está na barriga e a mãe não tem uma gravidez fácil. O que acontece? A barriga, o útero fica duro, gelado, encolhe, o bebê
se sente rejeitado e é muito desconfortável, né, essa situação, e a energia acumula na cabeça. Essa pessoa, por natureza, um esquizoide são aquelas pessoas que são mais magras, a cabeça é um pouco maior que o corpo, né, tende a ser um pouquinho desengonçado, serve para menina e para menina. E o que acontece é que essa pessoa já, por natureza, ela já se sente rejeitada. Então, o que vai acontecer aqui? Um esquizoide num relacionamento, ele não gosta, é o tipo que não gosta de ficar tocando nas pessoas, não gosta que fique agarrando ele, pegando nele. Eventualmente, ele vai ter isso. Só que vai depender, gente, da combinação dos traços que ele tem, né? Qual é o outro traço, a experiência forte que ele passou na infância, que de repente vai determinar o corpo dele. Então, um esquizoide, ele é extremamente inteligente, eles são muito criativos, senta com ele e conversa. É totalmente o João Vitor, eu já ia te falar isso, Adri, num outro momento. João é totalmente isso. Ele é muito inteligente, então ele troca ideia com ele, mas não fica tentando agarrar esse cara ou essa menina, porque ele não vai gostar desse tipo de coisa. E se você quer estar numa relação com essa pessoa, respeita isso. Isso é o mais difícil aqui, a gente quer sempre moldar o outro a maneira que a gente gostaria que ele fosse. Então essa pessoa não serve pra você, então libera ela, se libera e vai buscar alguém que funcione pra você. Porque não adianta, isso aqui é bobagem, você tentar mudar uma pessoa assim, ela não vai mudar. O que você vai fazer é colocar ela em sofrimento, você vai começar a cobrar, ela vai começar, cada vez que você cobra mais, ela entra na caverninha dela, menos contato com gente ela quer, e pior a coisa fica. Então um esquizoide trai? Claro que qualquer um pode trair, só que assim, esse tipo aqui pra trair, ele vai começar a trair na cabeça dele, ele vai criar histórias incríveis na cabeça dele. Pra ele chegar a trair você fisicamente, ele ou ela, tem que estar muito ruim o relacionamento, tem que estar num ponto que ele não vai aguentar estar perto de você. E isso vai ser notório. E por que um esquizoide é traído ou uma esquizoide é traída? Porque às vezes ela esquece que ela tá num relacionamento. Ela esquece de se relacionar. E aí a dinâmica saiu do lugar, perdeu o lugar, né? Saiu, virou filho, começou a se comportar como pai, como filho, como irmão. Porque ele esquece de se relacionar. Esquizoide esquece até de transar. Porque a vida dele é dentro da cabeça dele. Ele tem um mundo paralelo ali atrás. Então, tem que prestar atenção nessa questão do qual é o tipo da pessoa, né? Qual é o tipo da personalidade, qual é o traço de caráter principal da pessoa que você tá. Primeira coisa pra gente entender as dinâmicas que vão acontecer nessa relação, para depois a gente falar da traição. Segundo traço de caráter é o oralzinho, né? Que são aqueles que esse traço tem muita força na época da amamentação, que a criança tem várias necessidades, mas geralmente os pais, para acalmar o bebê, chorou, bota pra mamar, chorou, bota no peito, chorou, dá mamadeira, que geralmente às vezes acalma. Só que o bebê sente frio, calor, tá sujo, tá cansado, quer colo, quer ser acolhido, tem uma série de sensações. E isso deixa no sistema nervoso dessa pessoa a informação de que ela foi abandonada. E o que acontece com o oral? Eu acho que ele tem traço de oralidade, eu não lembro do corpo dele, Adri, mas vamos falando aqui. Os orais, eles por natureza, eles já vão se sentir abandonados. Então o oral, ele é grudento. O oral, ele gosta de estar pendurado na pessoa, ele gosta de beijo, ele gosta de abraço, ele gosta de ser validado o tempo inteiro, ele gosta que a pessoa demonstre o afeto, é muito carente, né? Todos os orais, eles descrevem uma sensação de vazio no peito, um buraco no peito muito grande. E isso faz com que eles sufoquem o outro de certa forma. Isso justifica o outro trair? Claro que não justifica, né? Para trair você tem que violar um monte de coisa. Só que às vezes o oral sufoca tanto o outro que o outro quer ir embora, né? Então assim, e por que um oral é traído também? Por que o oral acaba traindo? Ele trai porque se ele não tá sentindo que ele tá sendo validado o suficiente, que ele não tá sendo paparicado, que a outra pessoa não demonstra o amor da maneira que tem que ser e tal, qualquer pessoa que passar e falar, nossa, como você é simpático, como você é gracinha, leva, porque ele entra nisso pela carência, então ele precisa ser validado e tal. Só que a gente tá falando de pessoas que estão na dor, né? Não que estão usando o seu recurso. Quem é um oral quando ele tá bem? Uma pessoa comunicativa, gosta de estar no meio de pessoas, que gosta de brilhar, que, enfim, tem milhões de qualidades. Só que quando a pessoa tá na dor, ela só enxerga a falta. Ela só enxerga o que ela não tem, que o relacionamento não tá bom o suficiente, que a pessoa não dá atenção o suficiente. E isso é o suficiente para levar tanto ela a ser traída, porque ela sufoca o outro, como a trair, porque por carência ela vai buscar o que ela entende que ela não tem ali.
Depois disso, a gente tem essa criança mais ou menos com de 2 a 3 aninhos, que é a fase que a gente chama da psicopatia, mas não tem nada a ver com desculpa, gente, com a patologia. O psicopata, isso aqui é a fase em que a criança já começou a falar, já está interagindo com o mundo, e os pais geralmente ficam muito orgulhosos e adoram exibir essa criança. Não, olha que gracinha, olha o que ele faz, fala, mostra pra titia o que você está fazendo, o que você já sabe falar. E a criança procura entender que ela, para ser amada, né? O que ela precisa fazer para ser amada? E ela entende que é uma troca. Ela tem que agradar as pessoas para ser amada. Então, vai ser a criança que vai ter uma necessidade de se exibir muito, né, em determinado momento, porque ela vai ganhar aprovação dessa maneira. Só que uma criança de 2 anos não tem noção do que é isso. Mais tarde, isso se concretiza como? Ele ou ela começa a enxergar o mundo como uma troca. O que eu tenho que eu posso dar para ela para conseguir o que eu quero? E como é que isso acontece num relacionamento? Ele se sentiu manipulado na infância, ou ela. E quando entra num relacionamento, ele vai fazer o possível para não se envolver. O que eu posso fazer para não me envolver? Nem que seja sair com um monte de gente ao mesmo tempo. Porque pra ele isso é dor, pra ele isso é, peraí, se ela me der o amor dela, eu vou ter que dar o meu? Não, eu não quero dever nada a ela. Psicopata tem horror a dever aos outros, qualquer coisa, favor, ideias, amor, não importa. Se ele sentir que ele te deve alguma coisa, ele vai querer dar o jeito de pagar. Não, o que eu preciso fazer pra a gente ficar kit aqui? Então, ele tem uma dificuldade maior de se conectar emocionalmente com as pessoas. E por que um psicopata atrai? Porque não se conecta. E por que ele é traído? Porque justamente essa falta de conexão faz com que a outra pessoa, se ela tá querendo algo mais profundo, mais sério, ela vai buscar alguém que queira algo com ela, né? Então, ele acaba nesse joguete, né? A falta de conexão, tanto faz ele trair muito, mas também ele é um dos que mais tem tendência a trair as pessoas com psicopatia, então é o corpinho de triângulo invertido, maior em cima do que embaixo. E o pombinho é como se fosse um peito de pombo, né? Meio estufadinho assim pra frente. Tem mulher assim, tem homem assim, eu tenho bastante psicopatia no tronco, enfim. Mas não traio, hein? Segura a onda, gente. Então vamos lá. Adri, você tá mais pra esse aqui, ó, a parte de cima. O quarto traço de caráter que é formado, aqui a criança tá por volta de 3 a 4 anos. E como é que a gente sabe? Isso quer dizer que o sistema nervoso está chegando, a formação do sistema nervoso está chegando ao fim. Ou seja, a baía de mielina, que é como se fosse um fio, um encapamento assim de um fio de cobre, tá quase descendo, né? Tá quase no final da coluna. Então essa criança vai ganhando mobilidade e vai ganhando sensação de acordo com a baía de mielina que vai descendo. Aqui, essa criança... a gente sabe que ela tá pronta para ser desfraldada quando? Quando uma criança consegue subir escada sem segurar em nada. Isso significa dizer que ela já tem controle do esfíncter anal e que essa baía de mielina já chegou lá embaixo. Toda vez que você tenta desfraldar uma criança antes de você perceber se ela tem essa habilidade ou não, provavelmente vai ter um monte de acidente. É xixi na calça, é xixi na roupa, é cocô, enfim, é tudo fora do lugar. Dependendo da reação dos pais, essa criança vai se sentir extremamente humilhada. Extremamente humilhada. E ela vai crescer, né, tentando evitar essa humilhação. Fábio, não deu tempo de eu chegar pra sua live. Eu vou lá assistir depois, gata, só vi um pedacinho. Dependendo da reação, né, dos pais, essa criança vai se sentir extremamente humilhada. O que acontece aqui? O masoquista, ele vai crescer e vai passar a vida tentando evitar erros para evitar essa possível humilhação. Como é que é o masoquista? Corpinho mais quadradinho, pouco bumbum, roxinho às vezes pode ser ou não, né? Quadrado depende. E aqui, gente, é uma coisa interessante, por isso que pra gente ter certeza tem que fazer análise, porque todo mundo passou por todas as fases, então todo mundo é um pouquinho de cada coisa. Não quer dizer que você tenha múltipla personalidade, mas você vai ter comportamentos de acordo com o que está mais forte, está mais marcado no seu sistema nervoso. Então, por exemplo, eu sou rígido oral, mas tem milhões de combinações que podem acontecer aqui, né? Isso vai me dar determinadas características. E o masoca, ele é um cara que aguenta muito, né? Ele aguenta muito. Toda mulher muito forte mesmo, ela geralmente
escolhe casar com um masoca. Por quê? Porque o masoquista, ele aguenta. Ela pode dar show, ela pode fazer um monte de loucura, ela perturba, mas a pessoa tá lá. A pessoa aguenta. Porque o masoca, até o dia que ele estoura também, né? Pra quem lembra do filmezinho o Divertidamente, ele é exatamente isso. Ele aguenta, de repente ele estoura e sai fogo, né? Pela cabeça dele e tal. Então o masoca tem muita força, porque ele foi treinado desde pequeno a guardar as emoções mais profundas dele e aguentar o peso, né? Seja de uma mãe que talvez não trate da melhor forma, um pai que seja ausente, enfim, todas as possibilidades aqui, o masoca ele vai aguentar. E ele entende que tem que ser assim. Agora, tá sempre em busca de segurança. Esse aqui é o mais leal de todos os traços que tem. Por quê? Porque ele precisa de segurança. Então, ele não vai trocar algo que está seguro, mesmo que seja algo que não seja tão bom, por algo que ele não tenha certeza. O masoca é aquele que, se ele resolver trair, é aquele cara que você vai descobrir no enterro dele, que vai chegar outra família e vai falar, não, peraí, esse é meu marido. Aí você, não, peraí, esse é meu marido, tá aqui meus filhos. Não, tá aqui os meus filhos. Porque você nem descobre. Porque ele planeja. Ele, para ter segurança, ele planeja tudo. No trabalho, Adri, é você total, eu te falei. Mas acho que é masoca com rígida. Se eu não me engano, eu tenho que pensar em você, assim, não sei de cabeça. Ele vai pensar em tudo, ele vai planejar tudo, o dia dele. E por que um cara desse é traído? Poxa, ele aguenta tanta coisa, né? Por quê? Porque o masoca é pesado. Tudo é um problema, tudo tem peso, tudo é difícil, né? O masoca, tudo tem que raciocinar 1000 vezes em cima daquilo. Ele precisa pensar se faz sentido, se vai valer a pena. Então, assim, espontaneidade não é o forte desse cara. O forte dele é aguentar rojão emocional. Então, todo mundo tem recurso, todo mundo tem dor, então serve para todos os traços. E por último, a gente tem a rigidez. A rigidez acontece quando a criança, ela já está por volta de 4 a 5 anos, a baía de mielina já chegou lá na genitália, ela já tem sensação, ela já começa a perceber o mundo em pares, o papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, né? Às vezes falta um referencial ali, mas evidentemente ela percebe referenciais. E a criança, essa geralmente é a época, né, do que o complexo de Édipo tá lá em cima. Então a menina geralmente é muito apaixonada pelo pai, o menino pela mãe. Só que o amor que o pai dá para essa mãe não é a mesma coisa que ele dá para essa criança. E ela percebe que ela perde, né? Porque no final do dia o papai diz que ama, mas ele vai dormir com a mamãe, não é comigo. Então, o que acontece? O sistema nervoso dessa criança vai moldar o corpo dela para o mais bonito possível. Vão ser as mulheres mais curvilíneas, com bunda empinada, com cinturinha, com, enfim, mais bonitas de rosto. Os homens são músculo aparente, também são super bem desenhados e tal. Para quê? Justamente para evitar a sensação que é gerada aqui, que é de traição, de ser trocada ou de ser excluída. E aí, bom, a bagunça tá formada. A gente tem os 5 traços, passou por eles todos. Ninguém tem muita consciência desse tipo de coisa, né? Absolutamente. Isso é uma coisa muito nova, tanto no Brasil. Embora isso tenha sido... A primeira psiquiatra que notou que havia uma relação entre o formato do corpo dos pacientes e a forma, né? A queixa que eles traziam foi o Reich, que é um psiquiatra austríaco, e que depois os alunos dele desenvolveram junto com ele a bioenergética, que eles perceberam que existia um componente aí, além só da formação, né, da psique, que existia um componente bioenergético que moldava o corpo da gente. Porque, gente, eu ainda não vi nenhuma ferramenta que seja tão apurada, a ponto de eu olhar para uma pessoa e falar, pô, eu sei o que você pensa. Você faz assim, assim, assim. Se você é rígido, eu vou virar para você e falar, fala para mim a verdade, quando você briga com uma amiga. Se você brigar com a amiga e vocês tiverem um grupo, você vai pensar, peraí, mas se eu brigar com ela, pode ser que a outra tome o lado dela. Eu não posso brigar com ela, a não ser que a outra fique do meu lado. Quem é rígido aí já levanta a mão, que eu duvido que não passe isso pela cabeça de vocês. Porque o rígido, ele tá sempre tentando controlar essa coisa. E a rígida faz o quê, né? Eu não falei dela, eu acho. A rígida tem uma mania muito grande de triangular. Então, quem é rígida, ela nunca vai fazer uma coisa só na vida. Ela, se ela tem um projeto, ela tem 10 projetos. Se ela lê um livro, ela lê 3. Se ela tem um emprego, ela vai tentar ter sempre mais de um. Por quê? Porque ela tá sempre tentando evitar ser trocada, traída ou excluída de alguma coisa. Então, ela tá sempre tendo que garantir alguma coisa. Uma rígida só dorme, por exemplo, pela exaustão, né? Ela dificilmente ela vai parar e vai, vou relaxar. Rígido não relaxa. A busca pela perfeição é algo assim surreal nos rígidos. Muito, a ponto dela falar, nossa, nada que eu faço é bom o suficiente. Sempre pode ser melhor. O lema da rígida não tem nada que esteja bom que não possa ser melhorado.
Porque ela não aceita. A tentativa de ser perfeita é justamente para não ser trocada, traída ou excluída. Então, quando a gente está na dor desses traços, e todo mundo tem todos, a gente vai apresentar esse tipo de comportamento. A gente vai tentar evitar ser traído, abandonado, rejeitado, humilhado, manipulado. E aí a coisa, né, desanda. Agora eu vou fazer uns movimentos rápidos assim com os bonecos para vocês entenderem. Eu fiz um vídeo que ficou extremamente polêmico. É muito polêmico mesmo lá no TikTok, que eu falo quando as pessoas saem do lugar. Mas eu fiz só o vídeo das mulheres saindo do lugar, eu não fiz dos homens. Então as mulheres entenderam que aquilo era uma culpa, que eu estava culpando as mulheres porque o homem vai e busca outra. Não, isso acontece para os dois lados. É que eu não tive tempo de fazer, esqueci de fazer, aliás, vou anotar para fazer isso. Então aqui, gente, deixa eu pegar aqui uma coisinha para eu anotar, peraí, para eu apoiar, para ficar mais fácil pra gente entender isso aqui. Então, a gente vai botar aqui um relacionamento, tá? De um homem e uma mulher. Que aqui, pronto. Então, esses dois resolveram se relacionar. Vamos supor que ela seja uma rígida e ele seja um psicopata. Então, seria mais ou menos essa representação aqui, né? É que, poxa, só tem menininha, não vai ficar bom. Um rígido e um psicopata. Os dois têm dificuldades de se conectar emocionalmente. Ah, uma coisa importante sobre as rígidas. As rígidas e os rígidos, eles têm um amor muito grande pelo pai. Mesmo que às vezes isso não seja tão consciente para eles. Né? Tem mulher que tem muita raiva do pai, porque o pai não foi presente, o pai não deu bola, ou o pai preferiu outro irmão, ou o pai, enfim, não sei, eu tenho que pensar aqui nas mil possibilidades. Só que a verdade, lá no fundo, é que ela é louca por esse pai. E no sistema nervoso, a raiva e o amor, eles acabam tendo o mesmo efeito, que é, esse coração já está ocupado. Então a rígida entra nessa relação, mas não entra de corpo inteiro. Ela entra só com o corpo, ela não entra com o coração. Então o outro, geralmente quando é uma rígida que está na dor, o outro não tem nem chance de ter o coração dessa mulher. E aí o que acontece? Esse cara aqui, vamos supor que ela é uma rígida. Esse cara aqui é um oral, de repente um oral. O oral gosta de ser acolhido, gosta de reconhecimento, gosta de carinho, gosta de pegar. Não que a rígida não goste, mas depende da combinação dela. Se ela é uma rígida oral, de repente, pode ser que os dois sejam um grude só. Mas vamos supor que não, que ela seja uma rígida na dor e que esse cara nunca teve nem chance com ela. A verdade é essa, ela casou, entrou com o corpo, sexo era bom, rígida adora sexo, o que é ótimo, mas ela não entrou com o coração. Esse cara aqui vai ficar carente, né? A tendência quando alguém fica carente é que ele saia do lugar. E aí ele sai do lugar. Vamos supor que ele comece a agir como filho, né? Vou fazer um movimento contrário aqui da rígida traindo para os homens não ficarem tão magoados. Ele começa a agir como uma criança, ele quer reconhecimento, ele quer aprovação, ele quer carinho, ele quer não sei o que, e essa mulher, ó, entrou só com o corpo, o coração ela não tá nem aí. Ele começa a agir como filho dela, né? Ela meio que assume a postura de mãe. É como se o lugar dele ficasse vago. Inconscientemente é como se ficasse vago. Essa mulher tá com a sexualidade em pé. Esse cara resolveu agir como filho, a sexualidade dela tá em pé. Ela, opa, peraí, meu querido, que eu não morri, dá licença. Já vou me arrumar com outro. Vai lá e arruma outro cara. Acontece ao contrário? Acontece ao contrário. Claro que acontece ao contrário. São dinâmicas inconscientes, gente. A gente acaba, às vezes, substituindo. O marido vira pai, o marido vira filho, vira irmão. Alguém sai do lugar. Automaticamente, quando alguém sai do lugar, um lugar fica vago. Basicamente é isso. O lugar fica vago. E é um processo inconsciente. Então, assim, eu não tô aqui justificando a traição. Para você trair, você tem que enganar, você tem que mentir, você tem que violar valores, né? Você tem que violar o contrato que vocês têm, que é, olha, a gente é só a gente aqui, é um casal monogâmico. Não tem essa de liberdade, não. Seja lá qual for o acordo que vocês têm. Se violou o acordo, já é uma traição. Né? E eu não tô falando só de traição de mulher, de qualquer outra coisa. Violou o acordo que vocês têm, é uma traição, não deixa de ser. Para quem é rígido, vai sentir muito mais isso, né? Se alguém me trair, o negócio fica muito feio, por exemplo. Porque para mim é rigidez. Então, eu já tenho isso registrado no meu sistema nervoso com mais força. Dependendo do que acontecer, para mim isso pode ser uma traição, pro outro você fala, não foi nada disso. O cara só pegou o dinheiro e comprou um negócio que ele queria. Não, mas espera aí, você não me consultou, a gente tinha um acordo. Pra rígida o negócio fica feio, pra ela já soa, né? Eu tô dando meu exemplo pra ficar mais fácil pra ninguém se magoar.
Então, o que acontece basicamente é isso. Alguém geralmente sai do lugar. Por causa da carência, um oral, por exemplo, acaba virando filho da outra. Aí o buraco, o lugar ficou vago, não tem marido ali. A sexualidade dela tá em pé, ela tá saudável. E quando você se comporta como criança, pode até transar, mas o sexo não vai ser um homem que vai estar ali. Não vai ser um mulherão que vai estar ali transando. É alguém que tá ali tentando suprir uma carência. Então, saiu do lugar. Passou para marido, né? O marido virou pai. Se o cara virou pai, também fica vago o lugar de marido. Você vai trazer suas necessidades infantis e vai pedir para esse cara supri-las. Que não tem como isso acontecer. Num relacionamento saudável de dois adultos, não tem como o cara suprir uma carência que o seu pai devia ter suprido lá atrás. Então, são essas dinâmicazinhas básicas, eu não quero alongar muito essa live, que acabam fazendo com que o relacionamento descambe. É sempre isso? Não, mas ele me traiu, ele foi um mau caráter. Gente, honestamente, eu já atendi acho que talvez mais de 500 pessoas. Todos os casos em que houve traição, dificilmente eu vi um caso em que não existia alguém fora do lugar. Ou um, ou outro, ou os dois. Né? Geralmente tem. Ou a outra dinâmica que pode acontecer é um ativar o sistema nervoso do outro. Aquilo que eu expliquei. O oral é extremamente carente. Vamos supor que é um oral e um psicopata. O oral é extremamente carente. Ele precisa de reforço contínuo de amor e de demonstração de carinho. Se ele estiver na dor, se ele estiver no recurso, ele brilha, ele é ótimo, é maravilhoso. O psicopata tem dificuldade de se conectar. E aí você imagina esse casal aqui, essa pessoa perturbando a outra o tempo inteiro. Mas você me ama? Mas você me ama mesmo? Grudando nessa pessoa o tempo inteiro, sufocando essa pessoa aqui. Ele que já tem uma dificuldade natural de se conectar, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai sair. Ou ele acaba com a relação, ou se ele tem alguma razão, né? Ele entendeu que para ele é bom ficar nesse relacionamento de alguma forma, ou ela, ele fica na relação, mas fica traindo. Então, assim, eu não tô dizendo que tá certo, mas a única coisa que a gente pode mudar aqui é o nosso subconsciente. Porque o mais importante do que a gente entender a dinâmica da traição é entender por que você ativa, você atrai esse tipo de pessoa. E aí eu não tô usando a questão do segredo, não, tá? Energeticamente. Você atrai mesmo. O sistema nervoso vai provocar situações na sua vida em que você vai atrair esse tipo de pessoa. Pra quê? Pra continuar reforçando o padrão que tem na sua mente. E por quê? Porque lá na infância você não foi acolhido. As suas necessidades não foram acolhidas. E a gente não tá aqui culpando pai nem mãe. Fizeram o melhor que eles puderam dentro do que eles conheciam. Mas, com certeza, faltou alguma coisa. E aí, isso é um processo inconsciente. Quem é a nossa criança interior? A criança interior é o nosso inconsciente. Né? O Jung foi o primeiro a mostrar essa dinâmica, que existia algo que vinha lá da infância, né, e que ficava escondido aqui, mas que de certa forma determinava o nosso destino. E é a frase que eu sempre falo, né, que é do Jung, inclusive, né? Até você tornar o inconsciente consciente, ele vai determinar a sua vida e você vai chamar de destino. É porque eu não tenho sorte mesmo no amor, eu não tenho sorte, não tem homens legais no mundo, não tem determinada coisa, porque o meu dedo é podre, porque não tem homem disponível. Não é isso. Tem um monte de homem disponível, assim como tem mulher disponível querendo um relacionamento sério, maduro e saudável. Só que você não consegue atrair isso porque você não está saudável, né? Você não consegue ver na sua frente. Sabe aquele papo de mulher de malandro? Não, ela só gosta de bad boy, ela gosta de mulher de malandro, ela é mulher de malandro. Não é isso. É o sistema nervoso dela, é como se ele tivesse viciado nas emoções que aquilo ali causa. Então ele só consegue enxergar aquilo. Então, gente, mais importante do que isso é vocês perceberem, né, como é que tá o subconsciente de vocês. Coloca aí no papel quais são as experiências que se repetem no seu relacionamento. É traição? É ser abandonada? É ser rejeitada? É ser manipulada? Percebe quantas vezes isso aconteceu. Provavelmente 2, 3, né, em todas. Tem algumas pessoas que são traídas em todos os relacionamentos. 5, 6, 10, todos. Isso não é coincidência, até porque coincidência, de onde eu venho, coincidência não existe. Existe evidência, né, que o nosso sistema nervoso mostra o tempo inteiro, e a gente ou não percebe porque está distraído com a vida, ou a gente escolhe não ver, né, abafa a coisa. Então, mais importante do que isso é a gente trabalhar o subconsciente. Então, eu e a Fabi, que ela acabou de fazer uma live, depois vocês passem lá no perfil dela, Fabi Hilton, ela fez uma live incrível sobre como atrair o cara certo, e a Fabi é especialista em subconsciente. Nós fizemos um e-book que é gratuito, tá na minha bio do Instagram, tá na bio da Fabi também.
como o formato do corpo dele mostra se ele tem tendência a trair e como você trabalhar o seu subconsciente para encontrar um relacionamento saudável, feliz. É gratuito, então é só vocês entrarem ali, baixa o e-book, dá uma lida nisso, vocês vão entender melhor essa questão do sistema nervoso. E o mais importante, o que vocês vão fazer para mudar esse padrão? Mais importante do que isso é o que você vai fazer para mudar esse padrão. Entender por que você pode ser traída eu estou num relacionamento e eu tenho que prestar atenção se eu não estou saindo do meu lugar. Se eu virei filha, se eu virei mãe, se eu virei irmã do meu marido. Flavinha, beijo, querida. Isso é o mais importante enquanto você está na relação, né? Para você entender, isso não vai acarretar só traição, acarreta um monte de coisa. O desejo acaba, ninguém quer transar com a mãe, ninguém quer transar com o pai, né? A não ser alguém que tem alguma disfunção. Aí a gente tá falando de outra coisa. Mas se você tá num relacionamento, tá percebendo que as coisas estão ficando diferentes, enfim, a intimidade já não tá tão grande, a vontade de estar junto já não tá tão grande, pode ser que alguém tenha saído do lugar. E aí, como é que você se pergunta se eu tô fora do lugar? Para e pensa, o que uma mãe faria por um filho? E aí você descobre que é tudo que você faz pro seu marido, desde lavar a cuequinha dele até não tratar ele igual um bibelô. Pô, você tá cuidando de um filho, né? E tem muita mulher que às vezes não quer engravidar, eu tenho vários casos, vários clientes assim, eu não quero engravidar. E aí quando eu vou olhar a relação dela, porra, ela já tem um filho. Ela já tem um filho, o marido virou filho. E a chance dessa mulher ser traída vai aumentar? Vai aumentar, porque é como se o lugar dela tivesse vago de forma inconsciente. O mesmo acontece ao contrário, né? O cara é pai dela e tal, enfim. Acontece pros dois lados, gente. Então, assim, aqui não tem certo nem errado, nem loucura, tem evidências, né? E a gente trabalha com isso. E por isso a gente decidiu fazer esse e-book e dar de presente pra vocês, porque a gente fez uns vídeos que ficaram bem polêmicos, assim, o pessoal enlouqueceu, achando que a gente estava culpando as mulheres pela traição, e a gente não tá falando de culpa, a gente tá falando de posicionamento dentro de um relacionamento e processos inconscientes. Então vocês não têm tanta consciência disso aí, a maioria não sabe disso e acha que isso não faz sentido nenhum, mas quando você olha pra sua relação com carinho e vê como você se comporta, talvez ali esteja a explicação porque as coisas estão desandando. Não que necessariamente alguém esteja traindo, mas começa pelo desinteresse sexual, você já não tá mais tão afim de dividir nada com a pessoa, a relação começa a ficar pesada, a coisa começa a ficar um pouco esquisita, né? Você já não sabe mais se você quer ter planos com ela. Isso é uma das primeiras evidências. Provavelmente, ou você tá cansada porque tu virou mãe do cara, ele virou seu pai, alguém saiu do lugar. Tá? Então eu vou encerrar por aqui, porque hoje eu tô exausta, eu tô atendendo desde as 8h30 da manhã. E eu espero que tenha elucidado para vocês de alguma forma, né, essa ideia das dinâmicas, para vocês prestarem atenção, para não deixar isso acontecer. Lembrem, vocês são mulheres, né, não são nem mães, nem filha de ninguém. Homens, vocês são maridos, namorados, não são pai nem filho de ninguém. Você já tem um pai, já tem uma mãe, mesmo que eles não estejam mais aqui. Então é isso, gente. Obrigada para quem ficou aqui até o final. Um beijo grande. Eu vou deixar essa live no IGTV, então depois quem quiser assistir. E quem ainda não baixou o e-book, passa lá e baixa para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Um beijo. Fiquem bem, boa noite.